Cá estamos nós mais uma vez. Agora nós vamos tratar do capítulo 6, com o título Outras Tarefas e Linhas de Trabalho, do texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Erro. Até aqui, Freud investigou duas massas artificiais, a Igreja e o Exército, ambas dominadas por ligações emocionais, ligações com o líder e ligações dos indivíduos da massa entre si. Logo, Freud conclui que não pode haver massa quando não houver produções dessas ligações. Porém, Freud quer dar atenção aos diferentes tipos de massa mais ou menos duráveis que surgem espontaneamente, estudando mais especificamente as condições de seu surgimento e também de sua desagregação. Ele se ocuparia da diferença entre massa com líder e massa sem líder. O que Freud quer saber é se as massas com líder elas são mais primordiais, mais completas do que as outras, ou seja, das massas sem líder. Freud quer saber se não poderia as massas substituir o líder por uma ideia ou por uma abstração, ou ainda por um desejo que poderia ser partilhado pela multidão, e se ele então não poderia substituir o líder. O líder ou a ideia condutora também para Freud podem se tornar negativos. O ódio, por exemplo, a uma determinada pessoa, o ódio a uma instituição, pode atuar como unificadora da massa, assim como a afeição positiva atua, e assim produzir ligações emocionais similares. Freud interroga se o líder realmente é indispensável a uma massa, mas o principal foco do Freud mesmo é realmente os problemas psicológicos fundamentais oferecido pelas estruturas das massas. E Freud diz que vai buscar o caminho mais curto, ou seja, vai se debruçar sobre as ligações libidinais que caracterizam as massas. E isso ele reiteradamente vem dizendo no seu texto. Para demonstrar a maneira como os seres humanos, em geral, se comportam efetivamente entre si, Freud recupera a analogia dos porcos espinhos friorentos de Schopenhauer. Diz Freud, ninguém suporta a aproximação demasiado íntima do outro, e cita várias situações para demonstrar que, segundo a perspectiva psicanalítica, quase toda relação emocional íntima de longa duração de duas pessoas, por exemplo, contém sentimentos de rejeição e de hostilidade que só escapa à nossa percepção em razão do recalcamento. E Freud traz no seu livro várias situações para demonstrar isso que ele está dizendo. Enfim, nas antipatias, nas aversões, Freud reconhece a expressão de um amor próprio, ou seja, do narcisismo que inspira pela sua autoafirmação. Para o Freud, fica claro a disposição ao ódio e a agressividade do ser humano, uma agressividade e que só poderia se atribuir a esse fato um caráter elementar. No entanto, Freud afirma que toda essa intolerância desaparece momentaneamente ou permanentemente por meio da formação de massa, onde os indivíduos se comportam como se fossem uniformes, tolerando então a singularidade do outro e que se equiparam e não demonstram aversão entre si. Essa limitação do narcisismo é produzido por um único fator. E Freud diz, de novo, por ligações libidinosas com outras pessoas, onde o amor próprio encontra-se limitado apenas pelo amor alheio, ou no amor a objetos. Isso que ele vai trabalhar, indico também para vocês, de um texto publicado em 1914, que se chama Introdução ao Narcisismo. Retomando a analogia dos porcos espinhos friorentos de Schopenhauer,
O que essa analogia traz é que no frio, onde há temperaturas muito baixas, uma comunidade de corpos espinhos, eles se reúnem para tentar se proteger do frio através do calor mútuo. No entanto, ao se aproximarem, os espinhos de uns espetam a outros. Portanto, eles precisam necessariamente se afastar. Mas quando sentem novamente o frio, eles voltam a se reunir e voltam a se espetar, agora com cuidado maior. Então, a grande questão é, nas relações onde há hostilidade, ódio, aversão e etc., subentende-se, é preciso uma acomodação de tal modo que os espinhos do outros e os meus espinhos, né, portanto, sejam acomodados de tal maneira que que possamos nos proteger do frio e, enfim, não morrer em virtude do frio e nos mantermos juntos. Então, esta aproximação, ela precisa encontrar uma mediação possível para que os porcos espinhos possam se manter com calor mútuo e não morrer de frio. O que Freud conclui é: a essência da formação de massas consiste em ligações libidinosas de um novo tipo. E ele vai se perguntar, então, que espécie de ligações nas massas são essas. Freud, assim, chega aos fenômenos ou aos graus de enamoramento que implicam certos danos ao eu. Ele dá atenção a esses fenômenos a fim de encontrar neles relações que possam ser transferidas às ligações que ocorrem nas massas. Freud quer saber ainda se esse tipo de investimento de objeto, como conhecemos na vida sexual, constitui o único modelo emocional com outra pessoa, ou se temos que considerar outros mecanismos do gênero. E Freud responde que sim, que através, portanto, da psicanálise, segundo ele, ficamos sabendo que existem outros mecanismos de ligações emocionais que permitem nós compreendermos a formação e o funcionamento das massas. Ele indica, então, as identificações. O conceito de identificação, ele vai tratar no capítulo 7º do ensaio Psicologia das Massas e Análise do Eu. É muito importante compreendermos as identificações, por exemplo, para tratarmos das massas. Mas a identificação é um tema que nós vamos ver no próximo vídeo. E num outro mais adiante, nós vamos ver sobre, voltando à questão das massas, nós vamos ver sobre o enamoramento e a hipnose. Freud chega a dizer que vamos nos retirar um pouco da questão das massas para entrar na identificação. Identificação que não somente se trata deste conceito para a compreensão das massas, mas tem muito a ver com as questões relativas ao eu, o ideal do eu, o eu ideal, as idealizações e etc. Nos vemos então no próximo vídeo. Aguardem, eu volto.